A graça do Senhor é melhor do que a vida mesmo. Nesse dia das mães, eu quero trazer uma palavra que está lá no livro de Josué. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 2. Eu lerei a partir do versículo 1 até o 21º versículo. Josué, capítulo 2. Versículos de 1 a 21. Josué 2, de 1 a 21. Vamos colocar de pé. Nos diz a palavra de Deus, Josué, capítulo 2, os versículos de 1 a 21. De Sitim enviou Josué, filho de Nun, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram aqui e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançarei. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído, os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: quero chamar bem sua atenção para as palavras desta prostituta Raabe. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Sehom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo que tenho, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, e tua mãe, e teus irmãos, e toda a família de teu pai,
qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela lhe disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlate à janela. Que o Senhor Deus nos abençoe, que Ele possa falar ao nosso coração, que Ele nos desafie conforme o seu desejo, o seu propósito para as nossas vidas. Eu quero convidar as crianças a virem à frente, nós vamos orar por elas, por nossas vidas, as professoras. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós damos graças, te louvamos, ó Deus, por cada mãe. Bendizemos, ó Deus, pela vida de Raabe, pela mãe que ela foi, pela avó que foi, pela trisavó que foi, por tuas bênçãos sobre a vida dela. E o quanto, ó Deus, nós podemos aprender com a sua história. Nós te louvamos, ó Deus, pelo teu poder transformador. Porque quando nós não vemos esperança, o Senhor estende a sua mão e muda a nossa história. Nós te bendizemos, ó Deus, por tudo que tens feito, que fizestes e que has de fazer na vida de cada um de nós. E pedimos a tua bênção, de forma que o nosso coração se encha de louvor e gratidão para todos sempre, para contigo, ó Deus. Fala aos nossos corações, fala ao coração dos nossos pequeninos, que eles aprendam a reconhecer no Senhor, Deus poderoso, misericordioso, perdoador, gracioso, amoroso, que Tu és. Nós te bendizemos e te adoramos, no nome de Jesus, para a glória dele, hoje e sempre. Amém. Seja sentar. Como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Parece que em alguns momentos parece que Deus esqueceu de nós. Nunca. Deus não esquece. E é um antropomorfismo, é um morfismo, uma forma do antropos, do homem, uma forma do homem expressar um pouco o seu sentimento ou a forma como às vezes Deus age. E nós encontramos muitas delas, muitas figuras de linguagem, mas este louvor me faz pensar sobre o amor de Deus, como muitas vezes é colocado também como o amor de mamãe, como a galinha que ajunta os seus pintinhos. Você vê o cuidado e o zelo que as mães têm para com os seus filhos. E talvez você tenha se assustado. Eu escolhi nessa semana esses 2 versículos para lermos juntos quando fizemos a leitura ali por todos em uníssono, antes de podermos agradecer a Deus pela vida das nossas mães. Honra teu pai e honra tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Você deve estar meio pesaroso aí pensando, será que o Código Penal mudou? Se mudasse, quantos filhos? Será que eu estaria aqui? Quantos filhos estariam de fato aqui? Quantas mães que talvez não teriam a oportunidade de serem mães, porque teriam as suas vidas tiradas? Mas era a lei no Antigo Testamento para nos ensinar a preciosidade, o respeito para com pai e mãe. Olhar, irmãos, para a história de Raabe, para mim, é olhar para o Deus que age na maternidade, para o Deus que age nas nossas vidas. Eu sei que esse é um dia, eu estou também desejoso de ver minha mãe abraçada, conto aí os minutos até
encontrá-la numa reunião de família, mas eu sei que é um dia que nós valorizamos e devemos valorizar. Eu sei que o dia dos pais vai chegar. Hoje pela manhã disseram que dia é hoje? Alguém disse, não, hoje é o dia das mães. Então uma mãe, eu não lembro agora se foi a Rosa, diretora do departamento de família, ela disse, não, dia da mãe são todos os dias. Eu cochichei ali baixinho, eu disse, por isso que não sobra nada para a gente como pai, porque o dia das mães é todo dia, o que é que sobra para os pais? Valorizamos muito as nossas mães e nem sempre a valorizamos, mas precisamos valorizar, precisamos reconhecer, e acima das nossas mães precisamos reconhecer o Deus a quem nós servimos, e o desejo que Ele tem é que nós possamos honrar pai e mãe, e neste dia pensarmos na mãe. Olhe para a vida de Raabe, que até então aqui, de certa forma, não há nenhum sinal que ela tenha sido mãe, não há nenhum pedido dela que preservasse os seus filhos. Ela está preocupada com os seus pais, está preocupada com os seus irmãos, com os seus parentes, mas a princípio não há nenhuma menção, mas ela se tornou mãe a posteriori. A história de Raabe, ela é marcada pela misericórdia divina. Era uma prostituta. Eu quero trazer neste dia esta palavra de Deus para as nossas vidas. Mateus, no capítulo 21, a partir do versículo 31, Jesus, num diálogo e numa discussão com os fariseus e também naturalmente presente os seus discípulos, Jesus chegou a dizer: publicanos e meretrizes os precedem no reino dos céus. Jesus estava dizendo aos líderes fariseus, aos líderes religiosos daquela época: olha, na frente de vocês, publicanos que eram altamente odiosos aos olhos dos judeus, cobradores de impostos, muitas vezes corruptos, Jesus estava dizendo: publicanos e meretrizes, prostitutas, estão entrando no reino dos céus na frente de vocês, mas por causa da graça de Deus derramada, por causa da mudança de vida operada por Deus, e que muitas vezes aqueles líderes religiosos fechavam, endureciam o seu coração. E Jesus está dizendo: olha, como que ia dizer, vocês conhecem tanto a lei, conhecem tanto a palavra do Senhor e endurecem o coração. E aí você vê um publicano, uma meretriz que não tem tanto conhecimento da palavra, e quando essa palavra alcança o coração, eles abrem e são alcançados por essa graça, por esse favor que nós não merecemos, enquanto os religiosos entendiam como merecimento e lutavam para se tornarem cada vez mais, aos olhos deles mesmos, merecedores do favor de Deus. Não, aquele publicano, na parábola onde Jesus orava, batia no peito, nem levantava os seus olhos para os céus, mas dizia: Senhor, se propício a mim, pecador. Reconhecia o seu estado, diferentemente do fariseu, que deveria reconhecer e não reconhecia, mesmo com todo conhecimento. E Jesus chega e diz: olha, meretrizes, prostitutas, estão entrando no reino dos céus na frente de vocês, mesmo vocês tendo tanto conhecimento. O capítulo 1 de Mateus nos traz uma menção, inclui ali Raabe, na genealogia de Jesus. E pasmem vocês, talvez se você não sabia, estudiosos apontam que Raabe chegou a ser trisavó do rei Davi. E é só você seguir ali a genealogia. Raabe chegou a ser trisavó do rei Davi. Olha, nós pensamos na mãe, pensamos na avó, pensamos na bisavó, tantos às vezes chamam, né, bisa, e às vezes os anos não chegam a tanto, a ponto de podermos dizer, essa aqui, eu tive a oportunidade de conhecer a minha trisavó. Davi teve por trisavó Raabe, uma prostituta, que foi incluída ali na genealogia. O que Deus fez na vida dessa mulher foi algo tremendo. Ela foi mãe de Boaz. Raabe foi mãe de Boaz e casou com Ruth. Você lembra? Ruth, nora de Noemi. Que bênção! Raabe gerar Boaz, e Boaz casasse então com Ruth, que foi uma mulher e uma nora fiel, muito dedicada a Noemi. Raabe é citada lá em Hebreus capítulo 11, versículo 31. Ela é citada nos heróis da fé, algo impressionante. De tantos e tantos homens e mulheres extraordinários no meio daqueles heróis da fé, lá em Hebreus 11, 31, Raabe, a prostituta de Jericó, ela é então citada.
É o Espírito Santo que coloca, inspira o escritor aos Hebreus, e então não deixa que fuja o nome de Raabe no meio dos heróis da fé. São poucas informações mais significativas sobre a vida de Raabe. Se desejamos fazer discípulos como Igreja de Jesus, se entendemos o desafio de fazermos discípulos, nós precisamos entender, irmãos, que nenhum de nós é digno, nem homens, nem mulheres. Nenhum passado é digno diante de Deus. O menor pecado nos mancha. Então nós não podemos olhar para uma prostituta e achar que Deus nos aceita com os nossos pecadinhos de estimação, mas não aceita uma prostituta, não aceita um publicano. Não, Deus mostra que Ele quer transformar vidas. Ele faz isso. Este é um grande desafio. Eu já citei aqui, quando ouvi o testemunho do pastor José João, da Igreja Presbiteriana Central de Manaus, quando ele testemunhava e chegou a falar que quando uma mulher se converteu, levada aos pés do Senhor Jesus, e então foi participar lá da Igreja Central de Manaus, quem foi discipular esta mulher foi a esposa do pai do pastor Caio Fábio, filho de Araújo Filho. O pai dele também chamado Caio Fábio, muito conhecido, muito respeitado na cidade de Manaus, e que é pastor emérito desta igreja central, onde o pastor José João é pastor. Ele dizia que ele, antes de ser pastor, e antes até, se não me falha a memória, de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ele teve um caso fora do casamento. E depois que Jesus transformou a vida dele, depois que Jesus alcançou a família dele, começou a trabalhar na vida dele, e chegou então até chamado para ser pastor, aquela mulher com quem ele havia tido um caso, ela entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Sabe quem foi discipular ela? A esposa dele. Quem foi fazer discípulo ali foi a esposa dele. Eu vou cuidar dela. Eu vou cuidar dela. Que desafio para a esposa do pastor Caio Fábio. É olhar para alguém e dizer: a graça de Deus alcançou, assim como alcançou a nossa família. E nós precisamos agora abençoar esta vida. Raabe recebeu espias que foram enviados por Josué para ver a cidade de Jericó, para conhecer a terra. Eles foram acolhidos e socorridos por Raabe. E então Raabe, depois de protegê-los, Raabe vai e pede o favor deles, que Israel não tirasse a vida de sua família. Alguns acham que Raabe poderia ter sido uma sacerdotisa, e talvez ela pudesse ter sido uma prostituta cultural, o que não diferencia aos olhos de Deus, é prostituição do mesmo jeito. Mas agora a misericórdia de Deus haveria de transformá-la. Nós tivemos um workshop há poucos dias dos jovens aqui organizado, muito bom, tratando sobre a homossexualidade, sobre drogas e sobre prostituição. E nós tivemos a oportunidade de dar uma palavra aos jovens, alguns adultos presentes, sobre a questão da prostituição. E eu gostaria de lembrar uma leitura que fiz de um livro chamado Maravilhosa Graça, de Philip Yancey, dentre muitos bons livros dele. Há este Maravilhosa Graça. Ele conta uma experiência que eu já cheguei a citá-la aqui, mas eu gostaria de ler como ela foi colocada. Dizia ele: em meu livro, o Jesus que eu nunca conheci, contém uma história verídica, que muito tempo depois continuou me perseguindo, diz Philip Yancey, no livro Maravilhosa Graça. Eu a ouvi de um amigo que trabalha com pessoas marginalizadas em Chicago. E então vem a história contada pelo seu amigo. Uma prostituta veio falar comigo em terríveis dificuldades, sem lar, doente, incapaz de comprar comida para si e para a filha de 2 anos de idade. Entre soluços e lágrimas, contou-me que estivera alugando sua filha, de 2 anos de idade, a homens interessados em sexo pervertido. Ela ganhava mais alugando sua filha por 1 hora do que poderia ganhar ela mesma em uma noite. Tinha de fazê-lo, justificava ela,
para sustentar o vício das drogas. Dizia agora um amigo, filho meu, assim: eu mal aguentava ouvir a sua sórdida história. Havia outra coisa, eu me sentia legalmente responsável. Tenho de denunciar casos de abuso contra crianças, mas naquele momento eu não tinha ideia do que dizer àquela mulher. Finalmente, olhei para ela e perguntei se ela nunca havia pensado em ir a uma igreja para pedir ajuda. Nunca me esquecerei do olhar assustado que perpassou o seu rosto. Ela então olhou para mim e disse: igreja? Por que eu iria a uma igreja? Eu já me sinto terrível o suficiente. Eles vão fazer que eu me sinta ainda pior. Por que eu iria a uma igreja? Eu já me sinto terrível o suficiente. Eles vão fazer que eu me sinta ainda pior. O desafio de fazer discípulos nos lança a um olhar diferente, a um olhar da graça de Deus. Olhar para a história de Raabe, meus irmãos, é parar e pensar: Deus quer transformar a nossa história. Você mudou a minha história. Que bênção quando podemos dizer assim. Quando homens e mulheres podem parar e dizer: Jesus mudou o meu viver. A Ele a glória, a Ele todo o louvor. Tudo que Ele fez, seria eterno devedor, estarei para sempre adorando e louvando o seu nome. Mas que lições nós podemos aprender com Raabe? A primeira lição que eu gostaria de tirar, irmãos, olhando para esse texto, sobre um pouco da história de Raabe, é que nós precisamos reconhecer a Deus. Mãe, nesse dia você precisa reconhecer a Deus. Você precisa reconhecer que você não é o centro de todas as coisas. Nem mãe, nem pai, nem filhos, nem ninguém. Quem está no centro é Deus. O Senhor de toda a vida é Deus. Nós precisamos, como Raabe, a exemplo de Raabe, nós precisamos reconhecer a Deus. Olha o que a palavra de Deus nos diz, no versículo 9, olha como Raabe diz, ela diz: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Raabe morava numa fortaleza. Israel, tecnicamente falando, o povo de Israel não tinha condições de vencer Jericó. Só para você ter uma ideia, as muralhas poderiam ser algo mais ou menos da largura deste tempo. Em cima das muralhas de Jericó andavam carruagens, não era um murinho não, eram muralhas enormes, andavam carruagens em cima dos muros, e a própria casa de Raabe era então numa dessas partes do muro, de tão largo que eram estas muralhas. Mas essa mulher para e diz: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Eu sei, eu tenho consciência. Ela diz mais no versículo 10: temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós. E ela diz mais no versículo 11: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Raabe reconhece o Deus de Israel. Quantos ainda hoje não reconhecem a este Deus? Como mãe, se você quer ser bênção na vida dos seus filhos e filhas, você precisa reconhecer a Deus. Você precisa reconhecer que Deus é o Deus Todo-Poderoso, doador de toda a vida. Deus é o Deus que transforma o nosso viver. Deus é o Deus que opera milagres, e é o Deus que também, quando não quer operar, Ele não opera. Ele é Deus, e ela reconhece essa grandeza de Deus. Quer ser bênção na vida dos seus filhos, reconheça Deus em todos os seus caminhos. É uma grande lição que Raabe nos deixa, reconhecer a Deus. Mas Raabe não para aí. Há uma segunda lição que ela nos deixa. Nós não podemos só reconhecer a Deus. Raabe reconhece, aqui vem uma segunda lição, reconhecer o povo de Deus. Quando Raabe diz no versículo 9, o Senhor vos deu, ela não estava dizendo o Senhor nos deu, ela disse o Senhor deu a vocês, vos deu. Ela diz no versículo 10, o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós.
Ela está reconhecendo a preciosidade do povo de Israel aos olhos de Deus e mais ainda, a grandeza e o poder de Deus na vida daquele povo. O que aquele povo não podia fazer, Deus estava fazendo. Deus deu a terra ao povo quando o povo não tinha condições bélicas de tomar aquela terra. Esse povo foi escravo durante 400 anos. O que esse povo teria juntado de armamento para poder sair do Egito e invadir uma terra já forte, já habituada a grandes batalhas? Foi Deus que deu, e ela reconhece isso. Ela reconhece o povo de Deus, o povo sobre o qual está a bênção de Deus. E também diz mais: o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, e diz também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus. Quando Deus quer, Ele não admite obstáculos que sejam intransponíveis ao seu povo. Por isso que quando nós cantamos alguns louvores, eu fico pensando, o que é que está se passando na sua cabeça? Quando nós cantamos, eu tenho a marca de Cristo em mim, eu não vou me desviar desse caminho, ninguém vai me vencer, ninguém vai me derrubar. Você precisa entender que não está em mim e você. A igreja do Senhor permanece, não é por nossa causa. Mas nós não podemos fugir ao fato de que Raabe reconhece: esse povo é de Deus. Se mexer com esse povo, está mexendo com o dono desse povo, com o Deus desse povo. E Raabe tem temor ali, e tremor, ela treme diante de Deus, porque ela está vendo um povo que Deus colocou, e que Deus está agindo por meio daquele povo. E quando Deus quer, não tem obstáculo que seja intransponível ao seu povo. O Império Romano pensou que ia vencer a igreja, não venceu. O judaísmo, a religiosidade judaica pensou que ia vencer a igreja, não venceu. Ao longo dos séculos, grupos e mais grupos. Vi um vídeo que, se for verdade, é doloroso. De um culto dito lá na Nigéria, triste. Nem recomendo a adolescentes, triste, de cristãos que foram mortos, a igreja em pranto, chorando, marca de sangue, tudo que era canto, não tem. Mas não há como deter a igreja de Jesus, não há como deter o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais os romanos matavam os cristãos, mais essa mensagem se espalhava. Quanto mais os cristãos foram perseguidos, como ainda hoje são, em tantos lugares do mundo, mais essa mensagem é espalhada. Mais o evangelho alcança vidas e transforma vidas. Nada foi capaz de deter a igreja do Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus. É na adversidade que essa igreja tem crescido. Nós temos que aprender, e eu não vou perder muito tempo aqui. Parem de brigar entre vocês. Parem de mesquinharias e confusõezinhas entre o exército de Deus, entre o povo de Deus. Não enfraqueça o exército de Deus. Não seja um instrumento de Satanás para isso. Não. Raabe, prostituta, numa cidade devassa como Jericó, ela vai e reconhece: é o povo de Deus. Deus deu a vocês essa terra. Deus abriu o mar vermelho. Deus deu vitórias a vocês contra os reis dos amorreus. E o nosso povo, se vocês não sabem, a gente está dentro de uma fortaleza, mas está todo mundo com medo. Porque o Deus de vocês é Deus lá nos céus e sobre a terra também. A gente está assim, porque esse Deus nós não adoramos a Ele. Nós conhecemos outras divindades que não são nada diante do Deus de vocês. Como mãe, você precisa não só reconhecer a Deus, não só dizer que Deus é a sua religião, para de religiosidade. Você precisa reconhecer o povo de Deus. Você precisa estar no meio do povo de Deus. Você precisa adorar a Deus no meio do seu povo. Você precisa desejar estar no meio do povo de Deus. É pensar o quanto nós precisamos estar com o povo, orar mais, ler mais a palavra, comungar mais, servir mais uns aos outros. Parem de se acusar nas suas famílias. Parem de cobrar indevidamente. Sejam instrumentos de Deus para estimular o outro, para abençoar o outro. A orar pelos seus pais, pais, orem pelos seus filhos.
entre vocês, irmãos. Orem, irmãos de sangue, abençoem a vida dos seus familiares, sejam canais de bênção para a vida dos seus familiares. Permitam-se ser usados por Deus para abençoar também as suas famílias, os seus vizinhos, as pessoas que Deus coloca na sua vida. O plano de Deus para as nossas vidas passa inquestionavelmente pelo povo de Deus, pela igreja de Deus. Efésios 3:10, Paulo vai dizer para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida agora dos principados e potestades. Paulo vai dizer: o plano de Deus é pela igreja, não é o ministério de nenhuma pessoa, de nenhuma sumidade teológica, não, é pela igreja, é pelo corpo de Cristo, que se reúne semana após semana, que chora as dores um do outro, que leva a palavra, que conforta, que abençoa, como nós temos visto e vivenciado nesses dias agora, em tantos outros dias, tantas outras lembranças. O próprio Senhor Jesus Cristo está edificando as nossas vidas e nos ensinando com sua palavra como nós devemos viver na simplicidade desse Evangelho. Mas é povo que se reconhece como povo, é povo que é reconhecido por outras pessoas como povo, e então pode assim ser instrumento por conta unicamente da graça de Deus, do poder dele nas nossas vidas. Rabi nos deixa essas duas lições: mãe e todos os outros. Nós precisamos reconhecer a Deus. Todos precisamos reconhecer o povo de Deus. Mas eu quero tirar uma terceira e grande lição. Nós precisamos reconhecer o tempo da misericórdia. O tempo da misericórdia. Não só reconhecer a Deus, não só reconhecer o povo de Deus, mas reconhecer o tempo da misericórdia de Deus estendida sobre as nossas vidas. Rabi não tinha dúvida do destino de Jericó. Olha bem, no diálogo, se você olha e relê, você não vai ver Rabi dizendo assim: olha, se porventura vocês chegarem aqui, se porventura vocês derrubarem esta muralha, se porventura vocês vencerem o meu povo, olha, por favor, não esquece de mim. Não. Rabi não tinha nenhuma dúvida. O Deus que está agindo na vida de vocês, que deu esta terra a vocês, que deu também esta cidade, este Deus de vocês, que é Deus sobre os céus, sobre a terra, eu sei, esse Deus vai destruir essa cidade. Vocês terão vitória, eu sei disso. Ela não tinha nenhuma dúvida que o destino de Jericó era a destruição. Os sinais para ela eram evidentes, eram claros. Esse povo saiu do Egito, por causa de quê? Da mão de Deus. Esse povo teve o mar aberto, eles passaram a pé enxuto. Por quê? Por causa da mão de Deus. 2 reinos foram destruídos e eram fortes. Por quê? Por causa da mão de Deus. Agora era a vez do juízo de Deus sobre Jericó. E o povo estava temendo isso. Rabi então pediu misericórdia aos espias. Os espias concordaram, desde que ela não os denunciasse. Ela deveria atar o cordão de cor escarlata, vermelho, escuro, na janela como sinal. Nós não podemos dizer isto, e até porque a Bíblia não nos autoriza a isto. Olha, ali era o sangue de Jesus, alguma associação do Cordeiro Pascual. Não, nós não podemos dizer isso. Mas era um sinal. Os espias disseram: olha, você vai colocar na janela como um sinal. Se nós não encontrarmos isso, nós não respondemos pelo que pode acontecer à sua família. Agora, se estiver lá e sua família estiver reunida na casa, ninguém vai pôr a mão. O nosso sangue vai responder pelo sangue de qualquer um de vocês que esteja dentro da casa. Que responsabilidade! Que responsabilidade daqueles espias. Logo que eles saíram, ela atou o cordão na janela. E olha que ela disse: olha, passem os 3 dias lá no campo, nos montes ali, porque eles estão procurando vocês. Não vão logo pelo caminho, passem os 3 dias, ou seja, para que eles cansem e voltem. E aí sim vocês vão em segurança.
Ela não disse, bom, eu vou contar os 3 dias, daqui uns 3 dias, então eu vou e coloco o cordãozinho. Não. Saíram? Sinal. O sinal já está posto. Foi o nosso acerto. Então o sinal já estará posto desde a saída de vocês. Eu não posso perder tempo. Eu não posso brincar com os sinais. Quantos sinais Deus terá que mandar? Saída do Egito, Mar Vermelho aberto, 2 reinos destruídos, e agora era a vez de Jericó. Quantos sinais você vai precisar ter na sua vida para você crer no Senhor Jesus e entregar a sua vida? Quando o maior sinal foi dado na cruz, quando Ele morreu por mim e por você, para salvar e transformar a nossa vida, como transformou a vida de Raabe. Quando é que você vai pendurar simbolicamente um cordão de cor escarlata na sua vida? Quando é que você vai acenar para Deus, como sinal de clamor por misericórdia? Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha família. Eu reconheço que Tu és Deus, e eu reconheço o Teu povo, e eu reconheço, Senhor, que só Tu és o Deus de misericórdia. És capaz de perdoar a minha vida. Você precisa entregar, se você ainda não tomou essa decisão, você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Pode ser que você já tenha entregue, você está marcando passo na vida cristã. Se está, precisa se voltar para Ele com inteireza de coração. Talvez precise voltar ao primeiro amor, aquele amor de novo convertido, que arruma tempo para orar, arruma tempo para ler a Bíblia, arruma tempo para estar com os irmãos, para adorar a Deus. E o maior prazer é estar no meio do povo de Deus, adorando, reconhecendo a Ele como Deus e reconhecendo o povo que pertence a Ele. A exemplo de Raabe, quem sabe, você precisa voltar a reconhecer quem é Deus. Precisa voltar a reconhecer, quem sabe, pela primeira vez, reconhecer não só quem é Deus, mas reconhecer o povo de Deus, e reconhecer o tempo da misericórdia de Deus. Deus nos chama ao arrependimento, a um quebrantamento, a uma mudança de vida. Mãe, Deus quer usar você na vida do seu esposo, na vida dos seus filhos, na vida dos seus parentes. Eu quero repetir, isso não são palavras jogadas ao vento. Assim como quando falo aos homens como pais, hoje falando às mães, você tem um papel muito importante na vida dos seus filhos. É tempo de não perder mais tempo. É hora de colocar o tempo em dia e viver cada momento na simplicidade da sua fé. Pode ser que você não seja uma mulher de tanto conhecimento teológico. A minha mãe não é. Eu poderia discutir horas a fio teologia com ela. Mas sabe como ela poderia terminar o dia depois de uma calorosa discussão teológica? Ela poderia até olhar para mim e dizer assim: Deus tenha misericórdia de você, tão cheio de teologia. E eu quero dizer a você que, apesar das nossas discussões, eu continuo amando você e eu vou continuar orando por você. Tive a oportunidade de fazer um seminário. Tenho por obrigação conhecer muito mais do que ela. Sim, sem dúvida. Mas que coisa boa saber que eu posso ligar para pai e mãe e dizer: por favor, eu estou num momento, numa decisão muito importante na minha vida, orem por mim. Quantas vezes fiz isso? E quantas vezes recebi: nós vamos orar. Nós vamos orar. Hoje a gente recebe várias mãozinhas juntas, não é? Pelo zapzinho. E eu não deixo de crer que quando precisamos, quando pedimos, que aquelas mãozinhas precisam de fato significar que nós estamos orando pelos nossos filhos e que você, mãe, deseja abençoar a vida dos seus filhos. Há mulheres que são capacitadas por Deus para dar uma resposta tremenda e deixar qualquer um boquiaberto. Há mulheres que são capacitadas por Deus para fazer tremer os inimigos.
a mulheres que são capacitadas por Deus para dar uma resposta tremenda, de mudar o rumo de sua própria história, de quem está ao seu redor. A igreja está cheia de mulheres que, como Raabe, deram uma guinada radical na sua vida. E louvado seja o Senhor por isso. Se nós fôssemos sentar e relatar, e até ouvir e relatar tantas e tantas e tantas histórias, por isso que eu quero estimular você, o tempo da misericórdia de Deus, o tempo do agir de Deus, reconhecer a Deus, reconhecer o povo, reconhecer a misericórdia de Deus. Cada minuto é precioso para esta guinada nas nossas vidas. Mulheres que deram uma guinada tremenda na vida, sem precisar de nenhum movimento feminista, de nenhum desses movimentos que estão aí fora, infelizmente, muitas vezes, levando o nome de Deus em vão e blasfemando contra o nome de Deus. E na vida dos seus, essas mulheres que foram impactadas pelo Evangelho do Senhor Jesus, elas impactaram gerações, sem saber, impactaram gerações, e elas receberam, algumas já receberam, e receberão na glória os galardões de Deus. O que é que você vai fazer para a sua vida? Pode ser que você se veja tão sem valor, talvez que nem tenha o devido reconhecimento dos seus filhos. Pode ser que você não tenha o reconhecimento do seu esposo, dos seus pais e de tantos outros. Nós já recebemos situações tão tristes no gabinete. Eu lembro quando, há muitos anos, recebi uma mulher que ela disse: as palavras do meu pai soam até hoje. Eu tenho que acordar todos os dias, pastor, e lutar contra o que ele disse que iria acontecer na minha vida. Eu vou relatar algumas poucas coisas, porque eu não posso relatar tudo. Se eu relatar, o senhor vai ficar escandalizado. Eu não imagino nem qual seria a reação do senhor como pastor. Coisas que marcaram a minha vida até hoje, porque sem o temor de Deus, sem o amor de Deus, esse homem foi destruindo a minha vida com palavras. A minha vida, a vida da minha mãe. Eu fiquei a imaginar, imagina essa mulher como mãe. Ela vai precisar desse Deus poderoso. Reconhecer este Deus, reconhecer o povo de Deus e reconhecer o tempo da misericórdia de Deus para mudar a história dela, como Deus mudou a história de Raabe, como Deus deseja mudar as nossas vidas. Recentemente eu ouvi uma história que me chamou muito a atenção. Eu fiquei a pensar sobre um leiloeiro. Depois de leiloar vários objetos, diz a história que ele pegou um violino velho, sujo, e então ele pegou aquele violino e colocou então para o leilão. E alguém disse: eu dou $1 nele. Outro disse: eu dou $2. Eu dou. Outro esperou um tempo e ninguém mais, e disse: eu dou $3. E parou ali. $3 num violino. Então o senhor lá atrás, diz a história que ele levantou a mão, foi até a frente e pediu para pegar o violino. Rapidamente aquele senhor, ele limpou o violino, afinou sob os olhares das pessoas atentas. Ele começou a tocar aquele violino. Um som belíssimo, belíssimo, fantástico. Todos pararam abismados com aquele som. E então ele pegou o violino e devolveu para o leiloeiro. E quando ele devolveu, alguém no meio do salão disse: eu dou $1.000 nele. $1.000 naquele violino. Outro levantou-se e disse: eu dou $2.000 nele. $2.000. Outro levantou-se e disse: eu dou $3.000. Diz a história do leiloeiro: só para eu ter que pegar esses $3.000. Não estou vendo muito valor nesse violino, mas $3.000. E então ele bateu o martelo. E alguém depois do leilão perguntou e disse: me tire só uma dúvida.
Aquele violino que o Senhor colocou e que saiu por $3.000 é o mesmo violino que deram $1, $2 e $3. Exatamente aquilo que você viu. Foi o mesmo violino. O mesmo violino. A diferença estava a partir do toque do mestre. Quando o mestre tocou aquele violino, ele trouxe valor para aquele violino. Foi ele que deu valor àquele violino, para que pudesse ser reconhecido por tantas pessoas. Raabe, Deus operou na vida dela um toque para mudar a história de Raabe, agir na vida de Raabe. Deus quer agir na sua vida, mãe. Deus quer tocar na sua vida. Quem sabe Ele está tocando, já tem tocado e você não tem percebido isso. Mas reconheça Deus, reconheça o povo de Deus e reconheça o tempo da misericórdia de Deus. E espere em Deus e descanse nele o seu valor. Você é como aquele violino que as pessoas podem estar dando $1, $2, $3. Deixe só Deus tocar a sua vida. Deixe Deus limpar a sua vida. Deixe Deus usar a sua vida como aquele mestre usou, tocou, limpou e tocou através daquele violino. Pôde então dar valor e demonstrar o valor de um violino colocado nas mãos do mestre. O Senhor Deus, pois, nos abençoe e abençoe sua vida, mãe. Possa limpar e usar a sua vida como um violino. Deus abençoe.